Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Deuteronômio capítulo 2, a jornada de Cádiz até Zered. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda uma pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais. Comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, franqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes Moabe, e não contenda com eles em peleja, porque não te darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os filhos dos Anaquins. E os Moabitas lhes chamavam Emins. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barnea até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Então aqui nós vemos no meio do povo de Deus e nas peregrinações e nas jornadas, né, a palavra de Deus se cumprindo e esse povo, vamos dizer assim, peregrinando pelo deserto. Né? Aqui vai mostrar a jornada de Cádiz Barnea até Zered, né, porque eles já estavam na entrada da terra prometida, mas por causa dos espias terem infamado a terra, Deus diz que aquela geração, né, de 20 anos para cima não vai herdar a terra prometida, mas eles vão morrer no deserto. Somente Josué e Caleb e os seus filhos é que vão passar o Jordão e vão herdar a terra. Então é interessante que nessa peregrinação aqui, o Senhor começa a lidar com eles e a tratar com eles, né, de uma forma diferente. E mesmo no meio do povo de Deus, iriam aqueles que iriam sucumbir e morrer durante a peregrinação, mas o Senhor ainda continua no meio deles, os guiando e os abençoando. O Senhor abençoou e fez prosperar os israelitas, mesmo nas suas peregrinações pelo deserto. Eles prosperavam o suficiente para comprar o próprio alimento e a própria água. Não lhes faltou nada. Então veja, mesmo diante da peregrinação, Deus abençoou esse povo, né? Lhes proveu, lhe deu suprimento, fez com que eles não entrassem em guerra com os povos que estavam ali, porque aqueles povos também o Senhor tinha dado a eles herança, né? Eram seus, vamos dizer assim, seus co-irmãos. Nós vemos aqui, né, os filhos de Esaú, nós vemos aqui os filhos de Ló, né, e as gerações deles. Então é interessante, porque nós vamos ver aqui que Deus está tratando com o seu povo, mas mesmo assim a bênção do Senhor está sobre eles, né? Os Anaquins também eram conhecidos como Refaíns, que é o termo hebraico para gigantes. Então é muito importante nós observarmos isso e vermos que aqui vai dizer no versículo 14, o tempo que caminhamos desde Cádiz Barnea
até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos. Então veja, né? Essa jornada. Ele está resumindo aqui, do versículo 1 até o versículo 15, porque vai continuar no capítulo 2 ainda essa peregrinação, mas ele está dizendo aqui, desde a jornada de Cades Barnea até Zered, 38 anos passaram, né? Então, nesses 38 anos, muita coisa aconteceu e nós precisamos extrair o melhor de tudo isso. E ele diz que esses 38 anos foi até toda aquela geração dos homens de guerra se consumirem no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara, né? Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E por que a mão do Senhor foi contra eles? Diz porque esses homens eram uma geração maligna, incrédula. Eles não criam verdadeiramente em Deus. Eles estavam ali no meio do povo de Deus, eles tinham a promessa, né, de herdar a terra prometida, mas infelizmente não se deixaram levar pelo espírito da fé. Eles continuaram sendo guiados por aquilo que os olhos viam, por aquilo que eles percebiam, naturalmente falando. Seu coração verdadeiramente era incircunciso, mesmo circuncidado no prepúcio, mas no coração era distante de Deus, né? Eram homens assim como nós vimos ontem, né? Eles queriam fazer na força do seu braço, eles queriam fazer do seu jeito, eles não se submetiam ao Senhor, eles eram desobedientes. Nós vimos, né? Quando eles decidiram, comentando o texto de ontem, né, eles foram derrotados em Horma. Por quê? Deus tinha dito para eles não pelejarem, mas eles acharam que era na força do braço dele, e eu e você precisamos ter muito cuidado para nós não estarmos vivendo a vida somente na força do nosso braço. Amém? Segundo o intento do nosso perverso, vamos dizer assim, da nossa carne. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Eu não quero nem falar perverso coração, porque o nosso coração ele foi mudado, né? Quando eu falo de coração, estou falando do espírito humano. Ele foi recriado. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para que nós não venhamos mais a seguir a nossa carne. É claro que a carne, muitas vezes, ela vai se levantar na nossa vida, mas compete a nós, pelo Espírito, mortificarmos os feitos da carne. Amém? Através da oração, através da meditação da palavra, de humilhação diante do Senhor, de quebrantamento diante do Senhor, confissão de pecados, né? Oração de uns para com os outros, para que sejamos sarados, curados, né? De não andarmos mais por aquilo que vemos nem sentimos, mas sermos dependentes do Senhor. E diz aqui que o Senhor os fazem prosperar, mas o Senhor diz para eles, não contenda com esses povos, nem queiram herdar o que é deles, porque o que é deles, nem a planta do seu pé, um palmo de terra eu vou dar a vocês. Isso aí já tem dono. O que eu tenho para vocês está mais adiante, é mais na frente, não é para agora, né? Então é importante nós entendermos isso. Tem coisas que Deus tem para nós que não é para agora, é para adiante. E nós precisamos entender isso para que a gente não coloque os pés pelas mãos e queira aquilo que é para adiante, para agora. Precisamos ser submissos ao Senhor. Amém? Então, nessas peregrinações é interessante que nós observamos aqui Deus lidando com o povo por um outro ângulo diferente, como nós observamos, né, nos livros que já comentamos. Então, Deuteronômio vai trazer muito essa questão da obediência, vai trazer muito essa questão da lei de Deus, vai trazer muito essa questão de estar atento à palavra do Senhor. Você tem estado atento à palavra do Senhor nesses dias, vamos dizer assim, incomuns que nós estamos vivendo? É muito importante nós voltarmos nossa atenção para a palavra do Senhor. É muito importante nós voltarmos os nossos olhos para a palavra do Senhor, porque é a partir da palavra do Senhor que nós vamos saber como nos comportar nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Amém? Vai requerer de nós muita tenacidade, muita paciência, vai requerer de nós muita dependência de Deus. Amém? E nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, que você possa ler a palavra de Deus, que você possa estudar e que você possa tirar daqui aprendizados que você leve
para a sua prática diária. Amém? Então, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.